Bom, vamos falar sobre um outro assunto, porque a gente conversa agora com o Cláudio Dantas. Dantas, já vou te trazer, deixa eu só mostrar uma coisa sobre, a respeito dessa polêmica em torno da exploração de petróleo na foz do Amazonas, ali próximo ao Amapá. Antes de eu conversar com o Dantas, deixa eu só mostrar aqui, o Dantas já tinha chamado a atenção. Temos o Twitter aí, Serginho? Temos? Não, primeiramente do presidente Lula, para a gente mostrar o que o Lula disse sobre este assunto. Está aqui, temos aí? Temos o Twitter já? Agora sim, está aqui. Na Amazônia moram, presidente Lula, tá? É o Twitter oficial da presidência. Na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de trabalhar, comer. Por isso, precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia para gerar empregos limpos para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver. Nossa, a gente já tinha ouvido essa frase de outro presidente da República, né? Por que agora? Mas Lula dizia exatamente o contrário. Ele disse que a Amazônia, inclusive, é de todo mundo. Ele vai pedir autorização para os outros países para fazer com que os brasileiros que moram na Amazônia possam explorar de forma sustentável, porque nós já temos um código florestal extremamente rígido, ou seja, não é por falta de legislação. Mas vamos lá. Aí veio uma repercussão, inclusive, do Randolfo Rodrigues. Temos aí? Dá para ler essa tela aí? Vamos lá. A decisão do IBAMA contrária à pesquisa na costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá para, de forma técnica, legal e responsável, lutarmos contra essa decisão. Aí vem uma resposta do Ricardo Salles ali, bem-vindo ao time, ao Randolph, justamente fazendo ironia, porque estes parlamentares, o próprio presidente Lula, quando na oposição, e agora Randolfo Rodrigues, eram extremamente contrários a qualquer coisa. A Amazônia era aquela coisa intocável. Primeiramente, que é um discurso tolo. A Amazônia não é intocável. Pessoas moram lá, brasileiros moram lá. E brasileiros que têm direitos como qualquer outros brasileiros de qualquer outra região. Mas vamos falar sobre esse assunto agora com o Cláudio Dantas, que está conosco, porque essa discussão já gerou, um assunto interno bastante áspero dentro do governo, entre o que pensa o presidente Lula e alguns dos seus aliados e a ministra do Meio Ambiente. Dantas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Piotr, tudo bem? Tudo bem. Olha, Marina... Pois não, Dantas. Só te antecipando aqui, desculpa te cortar, a Marina, diante aí dessa manifestação do Lula, a Marina entendeu o recado e ficou calada. Ela foi questionada por jornalistas hoje pela manhã, em agendas públicas, e permaneceu em silêncio. Na quarta-feira, a cobra vai fumar. Ela tem uma audiência pública que estava prevista, ela como convidada, lá na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Era uma audiência para tratar dos planos do Ministério do Meio Ambiente. Só que agora esse será o grande tema, essa será a grande pauta e ela será questionada sobre isso. Dantas, essa discussão sobre, na verdade, é só uma prospecção, que a Petrobras pediu uma autorização para o IBAMA para fazer ali na foz do Amazonas, próximo ao Amapá. Não é uma exploração, é para saber se pode, como pode, as condições técnicas para isso. E o IBAMA negou essa licença para que a Petrobras atuasse lá. Isso está me lembrando aquela história dos bagres da usina hidrelétrica lá do Girau, no Rio Madeira, né? Da primeira gestão do governo Lula, que também gerou um problema com Marina Silva. A gente está vendo agora a repetição desse cenário, ou seja, a Marina se enfraquecendo dentro do atual governo? É a repetição, exatamente, Piotr. Você vai lembrar que também no governo Lula houve a história da perereca, né, que suspenderam obras de concessão de uma rodovia por causa de uma espécie de perereca que havia sido descoberta e o IBAMA chegou junto, atuou e impediu a obra e o Lula foi a público ironizar esse impedimento. Está muito clara a posição do Lula nessa queda de braço, já pendeu para o lado do Alexandre Silveira e a Marina vai ficando isolada nessa defesa aí da posição do IBAMA. É uma posição que ela efetivamente não se justifica. Nós temos de concordar que há um potencial enorme de produção. Como você mencionou, essa exploração é uma licença prévia para testagem, para se provar qual o tamanho da reserva. Há uma estimativa de que essa reserva ali na margem equatorial chegue a 15 bilhões de barris de petróleo, o que seria já mais do que as reservas provadas do pré-sal hoje. Então a gente teria aí uma duplicação
pelo menos das reservas provadas. E é uma exploração que beneficiaria os estados que margeiam ali, que estão na margem do Amazonas, e também os municípios. Todos eles poderiam receber os chamados royalties de exploração, como acontece em diversas outras regiões do país. Então, é uma chance de desenvolvimento dessa região, claro, desde que esses royalties sejam bem aplicados. Agora, o Dantas, o atual governo não vai ter nenhum problema em passar por cima das críticas que fazia o governo anterior, que defendia a exploração sustentável dos recursos amazônicos. Até porque nós já temos legislação para proteger floresta e, no caso, a legislação brasileira, o Código Florestal brasileiro, é extremamente duro. Não tem comparação no mundo com o que se tem de legislação lá fora. Para isso, o governo não vai ter problema. Você acha que vai mudar o discurso, alguma coisa? Porque o que o Randolph parece estar fazendo é dando voz ao que o presidente Lula pensa, mas ele está evitando agora a história, não da perereca, mas a história lá dos bagres do Rio Madeira, na construção da usina hidrelétrica lá de Jirau, não é? Exatamente. Essa é muito recorrente essa discussão. Aconteceu a mesma coisa com o linhão. Lembra do linhão que passava por cima das reservas indígenas e que também acabou sendo suspensa a construção desse linhão. E isso impede o desenvolvimento dessa região. Uma região que ela não pode permanecer intocável, porque ela não é intocável, ela não é intocada, ela é explorada diariamente de forma irregular, de forma ilegal, todos nós sabemos disso. Então é necessário, sim, a presença do Estado, porque é uma forma, inclusive, da gente começar a criar uma rede de proteção e de defesa contra o próprio crime organizado que tomou a região ali e que tem usado esses rios para o trânsito de drogas, de armas e biopirataria, né? Então, eu acho que, de fato, essa situação vai acabar levando aí, a Marina só tem duas saídas aí, ou ela entuba essa situação e concorda com a exploração, ou ela vai pular fora do governo, como já aconteceu em outras oportunidades. Não há uma terceira opção, Piotr. Agora, o Dantas, rapidamente, um último questionamento. Olhando para essa história atual e para a necessidade de fazer exploração sustentável, que é justo até para que aquelas pessoas que moram na Amazônia, os brasileiros amazônicos, eles tenham direitos que, por exemplo, demoram a chegar lá justamente por uma questão não só de distância, mas pela questão financeira também, a questão econômica do país. Quando a gente vê essa situação, o governo Lula está falando em, por exemplo, a questão da demarcação de terras indígenas, a ser muito antes da Constituição de 88. Bom, se começa a fazer esse discurso, digamos, de xiita ambiental, como é que quer justificar agora a perfuração que faz todo sentido da possibilidade de exploração sustentável ali na Foz do Amazonas? Exato, vai desmontando esse discurso hipócrita, no final das contas, trata-se de um discurso hipócrita. É aquela velha história, o Lula está acostumado a fazer um discurso para um determinado público, sempre para convencer aquele público de que ele pensa daquela maneira, né? E quando está falando para outro público, ele fala de outra forma. É o velho sindicalista que negociava as greves com o patronato, né? Então conversava, negociava algumas coisas com os empresários e falava outras para os trabalhadores. Esse é o Lula, é um personagem político que é inconsistente do ponto de vista de posicionamento. Nós já vimos N exemplos de posições contraditórias como essa. Eu acho que essa situação, que é tão flagrante, ela inclusive nos lembra a própria questão do pré-sal. Elas não se encaixam nesse discurso xiita, como você bem mencionou, especialmente quando a gente está falando de Amazônia, quando a gente está falando aí dessa exploração na margem equatorial. Então, isso serve à sociedade, serve ao eleitor para entender que, de fato, o que de fato é esse personagem, o que de fato é o político Lula. Você estava mencionando no bloco anterior a hipocrisia dele também nessas negociações com o Zelensky, né? Ele tem lado, ele escolheu um lado e, apesar de fazer um discurso público de que quer ajudar na paz, ele é incapaz, como você bem ressaltou, de levantar da mesa e cumprimentar o Zelensky, que está a poucos passos dele, né? Então, de fato, é apenas uma hipocrisia, e essa hipocrisia fica escancarada nesse episódio, Piotr. Com imagens para o mundo inteiro, não tem como
desmentir aquelas imagens, tampouco censurá-las. O Ministério da Justiça não tem poder sobre essas imagens internacionais. Ô Dantas, obrigado pela gentileza, viu? Cláudio Dantas.